Fala pessoal, estamos de volta e agora nós vamos trabalhar, com a classificação por natureza da receita. Vai ser a nossa primeira classificação aqui efetivamente dos manuais, tá? Então nós temos ela no Manual Técnico Orçamentário, temos ela no MCASP e é uma das classificações mais cobradas em prova porque ela tem vários códigos, vários pontos aí a serem objeto de cobrança. Então vamos lá. Na classificação por natureza da receita, quais são os pontos aqui que você precisa levar para efeitos de prova? Essa classificação, ela procura refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso do recurso no cofre público. Então, se é uma receita de um tributo, se é uma receita de uma taxa, de um imposto, de uma contribuição social, qual é ali o fato gerador? Qual é o acontecimento real que ocasionou a entrada do recurso? Olha, o acontecimento real é um contrato de aluguel, é um contrato ali relativo a uma concessão, a uma permissão, a uma delegação de serviços, então você sabe exatamente o que gerou aquela entrada de recurso, beleza? Maravilha! Então sempre o foco ali no fato gerador, no acontecimento real que ocasionou o ingresso. Compete, pessoal, à Secretaria do Orçamento Federal, que é a SOF, estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa. E a partir do exercício de 2016, entrou em vigor a nova estrutura de codificação da natureza da receita, que é aquela codificação do COE-DT. Eu comecei a estudar para concurso em 2014, que foi quando eu efetivamente iniciei ali, né? Quando eu estudava, a codificação era outra, né? A gente estudava o COERAS, que era o categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Então a gente tinha esse COERAS. Depois ali em 2016 eu ainda estava estudando, né? Eu tive que alterar todo o meu estudo por isso, eu lembro até hoje que eu fiquei até com raiva disso aqui. Nós tivemos ali o COE-DT. Então, nós temos agora uma nova classificação a partir de 2016 que tem um objetivo, tá? Eu já vou explicar por que isso aqui foi alterado, tá bom? Maravilha. Então, só para você já saber, COE-DT é a nossa codificação para fins de natureza da receita. Então, olha lá, nós temos 8 dígitos nessa codificação aqui, sendo que o primeiro dígito é a categoria econômica, o segundo dígito é a origem, o terceiro é a espécie. Quarto ao sétimo dígito eu tenho desdobramento para identificação de peculiaridades da receita e oitavo dígito eu tenho o tipo, tá? Pessoal, dentro aqui dessa codificação, o que nós temos que entender, né? A categoria econômica é um dígito que vai demonstrar o impacto econômico daquela receita no governo. Então, é uma receita corrente, é uma receita de capital, tá? A receita corrente, ela financia despesas correntes. A receita de capital financia despesas de capital, gera bens de capital. Então, a categoria econômica, ela está ali atrelada, ela visa identificar o impacto econômico da receita no governo, tá? A origem, pessoal, ela foca no fato gerador, no acontecimento real que ocasionou aquela entrada no cofre público. Então, o fato gerador da receita está aqui na origem, beleza? Na espécie, eu tenho o quê? Eu tenho o detalhamento do fato gerador. Detalhamento do fato gerador. Então, por exemplo, fato gerador é tributo. É um tributo que entrou ali no cofre público. Mas qual é o tipo do tributo? É um imposto? É uma taxa? É uma contribuição de melhoria? O que é? Qual é o desdobramento disso? Qual é o detalhamento desse fato gerador? Isso é a espécie. Desdobramento para identificação de peculiaridades. Isso aqui, pessoal, vão ser aí dígitos facultativos, tá? Então, não é todo mundo que vai usar, não é sempre que vai usar. Então, pode ser que se usa, né, que aquele poder público use o desdobramento ou não. Então, por exemplo, ele quer ali dizer que é um imposto
de renda pessoa física. Ele usa o desdobramento, tá? Então, mas pode ser que exista algum tipo de receita que não precisa desdobrar, que não precisa ter esse detalhamento todo. Então, você tem ali, se por exemplo fosse o imposto de renda pessoa física, daria para colocar ali, né? Coloca categoria econômica corrente, origem tributária, e na verdade aqui não é tributária, né? Aqui na verdade é impostos, taxas e contribuições de melhoria, o nome da origem, tá? Na espécie, imposto. No desdobramento, imposto de renda pessoa física, tá? Ou imposto sobre a renda pessoa jurídica, desdobramento. E o tipo, pessoal, o tipo é o tipo da arrecadação. O tipo da arrecadação. Aqui, nós vamos ver se é o valor principal que está sendo arrecadado, se é multa, se é juros, se é dívida ativa. Então, eu entendo, no momento que eu olho para o dígito do tipo, eu entendo qual é o tipão da arrecadação. Principal, multa e juros, dívida ativa, multa e juros da dívida ativa, tá? Sempre vou ter ali essa ideia. O único aqui que é facultativo, né? Os únicos dígitos que são facultativos são o 4º ao 7º, que vão trabalhar com desdobramento para identificar as peculiaridades, beleza? Então aqui, tomem cuidado. Tanto na classificação por natureza da receita, quanto na classificação por natureza da despesa, a ideia dos desdobramentos são facultativas, tá? São facultativos. Por quê? Porque lá na natureza da despesa, nós temos o desdobramento do elemento. O desdobramento do elemento. Nesse caso, o desdobramento do elemento na despesa é facultativo. Assim como o desdobramento aqui na receita também é facultativo, tá? Tomem cuidado. Olha lá. Aqui nós temos só um exemplo de uma codificação. Então, na categoria econômica eu tenho a receita corrente, na origem eu tenho os impostos, taxas e contribuições de melhoria, na espécie eu tenho imposto, no desdobramento eu tenho imposto sobre renda de pessoa física e o tipo da arrecadação principal, não incidiu multa, não incidiu juros, o contribuinte pagou no prazo estabelecido. Beleza? Maravilha. Com relação ao nosso primeiro dígito, nós temos então as receitas correntes e as receitas de capital. São aí as categorias econômicas que nós temos. Lembrando, a categoria econômica tem o objetivo de demonstrar o impacto econômico daquela receita no governo, beleza? Pessoal, um ponto de muita importância. Nós temos as receitas correntes e as receitas de capital. E nós também temos as receitas correntes intra-orçamentárias e as receitas de capital intra-orçamentárias, que são identificadas por esses dois dígitos aqui, o 7 e o 8. Então, nesse caso, né, o que você precisa entender? Essas receitas intra-orçamentárias aqui, elas não são novos tipos de classificação, elas são desdobramentos, são especificações das receitas correntes e das receitas de capital, beleza? Maravilha, eu já vou entrar um pouquinho mais nisso. Muito, muito importante que você entenda isso aqui, né? Receitas correntes, pessoal, são aquelas receitas que aumentam a disponibilidade financeira do Estado, pertencem ao poder público e vão ser utilizadas aí para financiar as despesas correntes, tá? Um ponto aqui, a receita corrente, como regra, ela vai aumentar o meu patrimônio líquido, tá? Então, ela vai ter ali uma incidência no patrimônio líquido, causando uma variação patrimonial aumentativa, diferentemente da receita de capital, tá? Então, aqui, pessoal, receita corrente, você leva isso para as provas. Aumenta a disponibilidade financeira do Estado, porque dá entrada no ativo financeiro, é utilizada para financiar as despesas correntes e também aumenta o patrimônio líquido, beleza? Temos como exemplos aqui receita tributária, receita de contribuições, receita de exploração de patrimônio, receita de exploração de atividade econômica, que são a agropecuária, industrial, serviços, receitas de transferências correntes, receitas de outras receitas correntes. Então aqui, todos os tipos ali de receita que nós temos, daqui a pouquinho eu vou fazer um mnemônico aqui, vou trazer para vocês o detalhamento da nossa classificação,
mas como regra ali, né, tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes que vão financiar as minhas despesas correntes. Então essa vai ser a regra, receita corrente financia despesa corrente, receita de capital financia despesa de capital, beleza? Maravilha. Aqui então, essa vai ser a minha regrinha, aumenta o meu patrimônio líquido. Receita de capital, pessoal, ela aumenta a disponibilidade financeira. Aumentar a disponibilidade financeira é aumentar o ativo financeiro, tá? Então aqui, aumenta o ativo financeiro, aumenta a disponibilidade financeira, pertence ao poder público, é uma receita orçamentária, vai ser utilizada para financiar as despesas de capital, mas como regra não tem efeito sobre o patrimônio líquido. Como regra, não gera nada no patrimônio, não aumenta o patrimônio. O que vai gerar ali é uma mutação patrimonial lá nos elementos patrimoniais, tá? Por quê, pessoal? Porque a receita de capital, ela tem um mecanismo assim, ó. Entra o dinheiro e uma obrigação é gerada. Entra o dinheiro e eu desincorporo um ativo, um bem, tá? Então essa que é a ideia da receita de capital, ela me gera uma mutação ali nos elementos patrimoniais, uma compensação, e por isso eu tenho ali uma não alteração do patrimônio líquido, tá? Daqui a pouquinho eu vou entrar melhor nisso aqui com vocês, tá? Só vou deixar essa informação para nós começarmos aí, e daqui a pouco eu aprofundo mais essa parte aqui, tá? Receita de capital, nós temos aí a realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, que é nada mais, nada menos que a operação de crédito. Temos a conversão de bens em direitos em espécie, que é a alienação de bens e direitos. Temos as transferências de capital e temos ali o superávit do orçamento corrente. Lembrando que o superávit do orçamento corrente, ele é considerado como uma receita de capital, mas ele não é um item da receita orçamentária. Nós não temos dentro da LOA um negocinho assim, uma classificaçãozinha expressa, superávit do orçamento corrente, valor tal. Não tem isso. Por quê? Porque o superávit do orçamento corrente, ele já é uma sobra planejada. Ele já é uma sobra no orçamento corrente que vai ser utilizado para bancar a despesa de capital. Porque o meu orçamento corrente, ele já está plenamente fechado. A minha receita corrente comporta 100% da despesa corrente. Se eu estou sobrando receita corrente aqui, o que eu faço? Eu utilizo onde? Eu utilizo na despesa de capital. E aí fazemos essa modificaçãozinha aqui, né? Utilizamos a receita corrente, o superávit do orçamento corrente, para cobrir despesa de capital para investimento, para inversão financeira ali, beleza? Maravilha. Então, é considerado como uma receita de capital. Aqui, pessoal, uma coisa, né, que eu acabei não comentando. A classificação por natureza da receita, qual é o nascedouro dela? A Lei 4320. Então, ela não existiria se não fosse a Lei 4320. Ela é completamente baseada na classificação da 4320, tá? Então, o nascedouro dela é nessa lei e nós tivemos algumas modificações e algumas evoluções da classificação, obviamente, por meio da Portaria 163 de 2001. Então, você tem ali que a Portaria 163 da SOF-STN, ela traz o ementário da natureza da receita, trazendo classificações específicas, né? Mas com foco, com base, com fundamento na classificação da Lei 4320. Por isso que eu trago aqui também para vocês neste momento, tá? Então vamos lá. No artigo 11 da Lei 4320, nós temos que a receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. São receitas correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinado a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Então, o mnemônico aqui é o trico, paz, trans, outras receitas correntes, tá? Então, aqui você tem essas aí como receitas correntes e isso você pode replicar
lá para o ementário da natureza da receita, só tomando cuidado, porque lá nós não chamamos mais a receita tributária de receita tributária, tá? Lá o nome é Receita, Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, lá na portaria 163, beleza? Isso aconteceu, pessoal, essa alteração aconteceu, por quê? Porque nós não adotamos dentro aqui do direito financeiro, dentro de administração financeira e orçamentária, não adotamos a teoria pentapartida do tributo. Lá no direito tributário, o tributo ele é formado pelos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Então, nós temos lá 5 espécies de tributos dentro do nosso tributário, tá? Do direito tributário. Aqui, nós não adotamos essa teoria pentapartida, nós adotamos a teoria tripartite. Então, quando nós chamávamos aqui, né, a receita de tributária, podia ter aí um problema, porque o tributário para nós, a receita tributária para nós, não é a mesma coisa que a receita tributária para o direito tributário. Então, houve essa alteração lá para o ementário da natureza da receita, na portaria 163, transformar este nome receita tributária na origem impostos, taxas e contribuições de melhoria, para não confundir com a origem contribuições que vem logo depois dela. Porque você veja, o tributarista que ele está vendo ali a receita tributária e a receita de contribuições, ele fala, mas como assim que a receita de contribuições está separada da receita tributária? Se é um tributo, né? Se é considerado um tributo. Então lá, você considera isso dentro da tributária, e aqui não. Então, para não ter esse embate, a gente teve essa alteração. Lá no ementário por natureza da receita, a portaria 163 de 2001, nós colocamos então, né, fizemos essa alteração aí e temos a origem impostos, taxas e contribuições de melhoria com as espécies impostos, taxas e contribuições de melhoria. Beleza? Então sempre tomem cuidado com essa tal da origem tributária aqui, tem que fazer esse raciocínio com relação ao ementário da natureza. Beleza? Maravilha. Com relação, pessoal, às receitas de capital, eu tenho aqui as provenientes de operação de crédito, que são constituição de dívida, alienação de bens, transferências de capital, tá? Que são ali os recursos recebidos, o superávit do orçamento corrente e outras receitas de capital. Então, aqui nós temos 2 mnemônicos possíveis, o alô, amor, trans, outras receitas de capital, e aí você tem que colocar o superávit do orçamento corrente fora do mnemônico, né? E você tem o opera, ali, amor, trans, outras receitas de capital e o superávit do orçamento corrente, tá? Então você tem essas 2 possibilidades. Alienação de bens, operação de crédito, amortização de empréstimos anteriormente concedidos, transferências de capital e outras receitas de capital. Aqui nós temos as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital, outras receitas de capital e o superávit. Aqui nesse textinho do parágrafo 2º, nós não temos a amortização de empréstimo anteriormente concedido, mas nós temos na Lei 4.320, um pouquinho depois ali nas tabelinhas, a amortização do empréstimo, tá? Então, isso aqui, vou falar com vocês daqui a pouquinho quando nós entrarmos nas origens. Eu só preciso que vocês tenham aqui o panorama geral das nossas receitas correntes e de capital. Então, a categoria econômica corrente é formada aqui por essas receitas, que são as origens, mas a gente vai ver de novo. E aqui nós temos as origens da receita de capital, que é uma outra categoria econômica. Beleza? Vou falar um pouquinho mais ali na frente. O superávit, pessoal, do orçamento corrente, ele é resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes e não constituirá um item da receita orçamentária, conforme eu falei ali atrás. Não é item porque ele já é uma sobra planejada no orçamento. Se ele fosse contabilizado como um item, eu contaria 2 vezes o valor do superávit, tanto na sobra quanto no item. Beleza? Maravilha. Receitas intra-orçamentárias, pessoal, o que nós temos aqui?
São as receitas oriundas de operações realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública, aqui pode ser direta ou indireta, tá? Integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, o orçamento de investimento das estatais não entra aqui para fins de receita intra-orçamentária. Nós teremos aí movimentação de recurso, por exemplo, algum serviço que as entidades estão ali prestando uma para outra, tá? Então, um exemplo aí que eu vi esses dias, né? Por exemplo, se o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, contratasse a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, para fins de prestar um concurso interno, enfim, né, alguma coisa assim, ou até para fazer ali, né, prestar um curso de formação ali dentro, você tem ali que o TCU pagando a ENAP por esse serviço, você tem a movimentação de recurso entre órgãos integrantes do orçamento fiscal, né? Porque a ENAP ela está atrelada ao Ministério da Economia, tá bom? Então aqui você tem TCU e ENAP trabalhando ali juntos, né? Numa prestação, uma contratação de um serviço específico. E aí você tem despesa no TCU, receita na ENAP, né? Despesa no TCU, receita na ENAP. Nesse contexto, nós temos uma receita intra-orçamentária, beleza? E aí, pessoal, qual é o elemento motivador dessa receita intra-orçamentária? É a inclusão na portaria 163 da modalidade de aplicação 91, que é a aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos, entidades, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Então, necessariamente, para eu ter uma receita corrente intra-orçamentária ou para eu ter uma receita de capital intra-orçamentária, obrigatoriamente eu tive antes alguém realizando uma despesa na modalidade 91. Tá? Então, a modalidade de aplicação vai ser o terceiro nível da minha classificação por natureza da despesa. Eu tenho lá a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação, elemento de despesa e desdobramento do elemento. Então, eu tenho 5 níveis ali para fins de classificação da despesa. Na modalidade de aplicação, se eu tenho o elemento 91, você já sabe que aquele que está recebendo vai receber como intra-orçamentária, ou no 7 ou no 8. Aí você precisa ver, é receita corrente ou receita de capital? Nesse exemplo que eu dei, do TCU, por exemplo, contratando a ENAP para prestar um curso de formação ou para fazer um concurso interno ali específico, você teria uma receita corrente intra-orçamentária. Você colocaria ali o dígito 7 no início da codificação, beleza? Mas veja, isso é importante. Para eu ter a existência de uma receita intra-orçamentária, seja 7, seja 8, anteriormente alguém tem que ter movimentado o valor para mim lá, né, e colocado lá na despesa como modalidade de aplicação 91. Porque eu utilizo essa receita intra-orçamentária como contrapartida da modalidade 91. Tá? Então aqui é um complemento que nós temos. Saiu como modalidade de aplicação 91 do TCU e entrou lá na ENAP como 7, porque nesse caso do exemplo que eu dei, você tem uma receita corrente, beleza? Maravilha, então. Gabi falou que o orçamento de investimento está no meio, então não é receita intra-orçamentária, tá? Gabi falou que é de diferentes esferas de governo, é o orçamento fiscal da União com um ente do orçamento da Seguridade ou do orçamento fiscal de um estado. Não é, aí é intergovernamental, aí não vai ser receita intra-orçamentária. Tem que ser do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade do mesmo ente federativo, da mesma esfera de governo. Beleza? Maravilha. Pessoal, essas características aqui, elas são bem cobradas em prova quando a banca quer cobrar receita intra-orçamentária, tá? Então você tem que entender isso aqui. São realizadas entre órgãos e entidades da administração pública, seja direta ou indireta, do orçamento fiscal e da Seguridade de um mesmo ente federativo, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos, mas apenas remanejamento de receitas entre os órgãos. Então aqui não é nova receita, pessoal. Já era um valor que o TCU tinha,
vai passar isso para a ENAP, por exemplo, nesse contrato específico. Então, não é uma nova receita, já é uma receita que consta do orçamento, beleza? 3. É uma contrapartida das despesas classificadas na modalidade 91, conforme eu já falei, evitam a dupla contagem na consolidação das contas, porque você tem ali os repasses de valor entre órgãos e entidades do orçamento fiscal e da Seguridade. Se eu não tivesse esse controle aqui de receita intra-orçamentária, pode ser que aquele valor ele seria contabilizado 2 vezes. Então, você tem ali mero remanejamento de receita, ao invés de você contabilizar de novo como uma nova receita. Então, para evitar que aquele valor que a ENAP, por exemplo, está recebendo, ela seja contabilizada como uma nova entrada de recurso e contabilizando 2 vezes o mesmo valor, você tem ali esse mecanismo para evitar a dupla contagem, tá? E não constituem as modalidades lá 7 e 8, os dígitos 7 e 8, eles não são novas categorias econômicas da Receita, mas apenas especificações das categorias que já existem, que são as correntes e as de capital. Nesse caso, qualquer questão que diga para você que são novas categorias criadas pela Portaria 163, isso vai estar erradíssimo, beleza? Erradíssimo. Nós só temos 2 categorias econômicas, corrente e capital, e temos especificações dentro dessas categorias. Não temos aí novas categorias para as intra-orçamentárias, nada disso. Temos meramente especificação para verificar o que é intra-orçamentário, ok? Maravilha. Vamos praticar então. A classificação orçamentária por natureza da Receita é utilizada por todos os entes da federação e tem como objetivo identificar a origem do recurso conforme o fato gerador. Pessoal, isso aqui está perfeito, né? Eu até acabei nem colocando ali atrás, vou colocar agora. Deixa eu colocar aqui. Que todos os entes utilizam. Ela é obrigatória e padronizada para todos os entes. Deixa eu só ver onde que eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, aqui. Obrigatória. É tanta coisa para falar, né? Que a gente vai esquecendo. Obrigatória e padronizada para todos os entes. Ela permite aí uma consolidação nacional das nossas receitas, né? Maravilha. Então, obrigatória e padronizada para todos eles. Aqui, então, corretíssima esta primeira questão. FCC 2022. A receita pública se classifica por categoria econômica apenas em decapital e corrente. Exatamente isso. Letra A, o gabarito. Nós só temos essas 2 categorias econômicas. Letra B. Entre outras classificações legais, em decapital e corrente. Não, porque nós não temos outras classificações de categoria. Você tem o desdobramento, você tem a especificação da categoria corrente de capital nas intra-orçamentárias, mas elas não são modalidades novas, elas não são classificações diferentes. Elas são especificações dentro do que nós já temos, tá? Então, a letra B está errada. Letra C. Apenas em operações de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos. Não, isso aqui é origem da receita de capital. Letra D. Entre outras classificações legais, em operações de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos. Não. E letra E. Em impostos, taxas e contribuições. Não. Impostos, taxas e contribuições, nós temos aí os impostos e as taxas como espécies da origem tributária, ou da origem impostos, taxas e contribuições de melhoria, e contribuições são origem da minha receita corrente. Beleza? Então, letra A, o nosso gabarito. FGV 2023, de acordo com o MCASP, as receitas correntes intra-orçamentárias e as receitas de capital intra-orçamentárias foram incluídas nas categorias econômicas da receita corrente e da receita de capital com a finalidade de, letra A, criar novas categorias econômicas de receita corrente e de receita de capital? Acabamos de falar isso, bati muito nessa tecla. Não são novas categorias, são meras especificações dentro das categorias existentes. Letra B.
Evitar a dupla contagem dos valores financeiros objeto de operações intra-orçamentárias na consolidação das contas públicas? Exatamente isso, o objetivo aí é evitar essa dupla contagem. Letra C. Representar a contrapartida das despesas classificadas como inversões financeiras? Não, gente, representar a contrapartida das despesas classificadas na modalidade 91, que é a aplicação direta entre órgãos, entidades, fundações, etc., dos orçamentos fiscal e da Seguridade. Letra D. Diferenciar a destinação das multas da dívida ativa da destinação dos juros de mora da dívida ativa. Pessoal, diferenciar essa destinação de multas da dívida ativa e dos juros, isso aqui é o dígito do tipo, que é o último dígito do COEDT, e ele que vai fazer essa diferenciação lá com relação à natureza da receita, tá? Letra E. Registrar as operações realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública que integram o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social de entes federativos distintos. Não, do mesmo ente federativo. Mesmo ente federativo. Beleza? E é isso, finalizamos aqui este bloquinho. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí, aproveitado, né? Obviamente, nós fazemos aqui nas videoaulas um complemento do material em PDF, então é para você aí aproveitar ao máximo, né? Ler o PDF, assistir as videoaulas e ter aí esse complemento aqui comigo, tá bom? Então eu fico por aqui, espero vocês no nosso próximo bloco. Até!